Quando a natureza se enfurece, nós conhecemos seus instrumentos. A terra treme, o oceano avança, os ventos destroem. Mas e quando a catástrofe não tem nome? E quando o desastre é tão estranho que desafia nossa compreensão, parecendo algo saído de um pesadelo ou da ficção científica? Esqueça o que você sabe sobre desastres naturais. No vídeo de hoje, aqui no Mundo Subjetivo, vamos mergulhar fundo nos eventos mais peculiares, bizarros e inexplicáveis que já aconteceram nos 5 continentes habitados. Não vamos focar nos mais mortais, mas sim naqueles que deixaram os cientistas coçando a cabeça e as testemunhas questionando a própria realidade. Prepare-se, porque nosso planeta é um palco para fenômenos muito mais estranhos do que imaginamos. África, o lago assassino de Nils Camarões. 1986 NASA. Primeira parada é na aparentemente pacífica nação de Camarões. No fundo de um vale vulcânico, repousava o Lago Nils, uma fonte de vida para as aldeias ao redor. Mas na noite de 21 de agosto de 1986, um ruído baixo e estranho ecoou do lago. Pouco depois, uma névoa densa e baixa começou a descer pelas colinas. Não era fumaça, era invisível, inodora e silenciosa. Era uma nuvem de 1 bilhão de metros cúbicos de dióxido de carbono. Mais pesada que o ar, ela deslocou todo o oxigênio em seu caminho, cobrindo uma área de 25 quilômetros. As pessoas e os animais simplesmente adormeceram e nunca mais acordaram. Na manhã seguinte, os poucos sobreviventes de vilas mais altas encontraram um silêncio mortal. Mais de 1.700 pessoas e todo o rebanho de gado mortos por asfixia. O que aconteceu? Foi uma erupção línica. O magma sob o lago vazava-se para as águas profundas, onde a pressão o mantinha dissolvido, como em uma garrafa de refrigerante gigante. Naquela noite, um gatilho, talvez um deslizamento de terra a menos, agitou o lago, liberando a pressão de uma só vez. Hoje, tubos gigantes foram instalados para liberar o gás de forma segura, para que o lago assassino nunca mais desperte. América Azul, terremoto que inverteu o Mississippi, Estados Unidos da América. 1811 a 1812. Imagine o rio mais poderoso da América do Norte, o Mississippi, parando seu curso e começando a fluir para trás. Foi exatamente o que testemunhas aterrorizadas relataram. Durante o inverno de 1811, uma série de terremotos violentíssimos, com epicentro em New Madrid, Missouri, sacudiu o coração dos Estados Unidos. O bizarro é que essa região fica a milhares de quilômetros das bordas de placas tectônicas. Os tremores, que duraram meses, foram tão fortes que o solo se comportou como líquido. Areia e água jorravam do chão em fontes, e o terreno ondulava, como o mar. O fenômeno mais incrível ocorreu quando uma falha geológica se ergueu sob o leito do rio, criando um levantamento de vários metros. Essa barragem natural bloqueou o fluxo da água, que começou a se acumular e então correu violentamente na direção oposta, criando cachoeiras onde não existiam e engolindo ilhas. A ciência explica hoje que a região é uma falha de rift, uma antiga fratura na crosta terrestre, que, embora adormecida, provou ser capaz de uma fúria geológica sem precedentes. A explosão misteriosa de Tunguska, Rússia, 1908, no meio da vasta, inabitada Sibéria. Na manhã de 30 de junho de 1908, o céu foi rasgado por uma bola de fogo descrita como um segundo sol. Momentos depois, uma explosão com a força de 15 megatons, menos 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima, achatou 80 milhões de árvores, em uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. A onda de choque foi sentida na Inglaterra. O céu da Europa ficou tão brilhante que era possível ler o jornal A Meia Noite. O mistério que durou décadas foi: onde estava a cratera? A primeira expedição científica liderada por Leonid Kulik só chegou ao local em 1927. E encontrou um cenário surreal. Árvores derrubadas em um padrão radial, todas apontando para fora de um centro. Mas no epicentro, não havia buraco. A teoria mais aceita hoje é que um asteroide, ou cometa, com cerca de 60 metros de diâmetro, explodiu violentamente na atmosfera, a uns 10 quilômetros do solo. A onda de choque supersônica causou toda a destruição, sem que o objeto precisasse tocar a Terra, deixando para trás um dos maiores mistérios cósmicos do século XX. Europa, a névoa vulcânica que esfriou o mundo. Islândia. Europa, 1783,
a 1784 e em 1783. Na Islândia, uma fissura de 27 quilômetros de comprimento se abriu na terra. Era a erupção do vulcão Laki, mas o terror não veio da lava. Durante 8 meses, a erupção liberou na atmosfera cerca de 120 milhões de toneladas de dióxido de enxofre. Esse gás reagiu com o vapor d'água e criou uma névoa azulada, densa e venenosa, que cobriu a Islândia e se espalhou por toda a Europa. Na Islândia, a névoa da dificuldade foi apocalíptica. A chuva ácida envenenou o solo. O flúor ar matou mais da metade do gado, e a fome subsequente matou 1/4 da população. Na Europa continental, os efeitos foram bizarros. O sol ficou vermelho sangue, um cheiro de enxofre pairava no ar, e a névoa seca bloqueou a luz solar, causando uma queda drástica na temperatura e colheitas desastrosas. Alguns historiadores argumentam que a fome e a crise social geradas pela névoa de Laki foram um dos fatores que contribuíram para a eclosão da Revolução Francesa anos depois. Oceânia. A epidemia de asma de tempestade Austrália. 2016. Nosso último evento é um desastre do século XXI, que prova que a natureza ainda encontra novas formas de nos surpreender. Em Melbourne, Austrália, no dia 21 de novembro de 2016, uma combinação muito específica de fatores criou o caos. Era uma tarde quente, com uma contagem de pólen de centeio altíssima no ar. De repente, uma frente fria trouxe uma tempestade. A umidade da tempestade fez com que os grãos de pólen no ar absorvessem água e explodissem em centenas de partículas alergênicas minúsculas. A frente de vento da tempestade carregou essa nuvem de partículas microscópicas pela cidade. O resultado foi uma epidemia de asma de tempestade. Milhares de pessoas, muitas que nunca tiveram asma antes, começaram a sufocar simultaneamente. Os serviços de emergência receberam uma chamada a cada 4 segundos. Foi uma catástrofe de saúde pública em massa, causada não por um terremoto ou um vulcão, mas pela união bizarra de pólen e uma tempestade. Há uma explosão no céu. De uma névoa venenosa a uma tempestade de pólen, a capacidade da natureza de criar catástrofes é muito mais criativa e bizarra do que poderíamos imaginar. Esses eventos nos mostram que os maiores perigos nem sempre são os mais óbvios. Qual desses eventos bizarros te deixou mais chocado ou fascinado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou desta viagem pelo lado estranho da natureza, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Mundo Subjetivo. Até a próxima!